Você já se perguntou como alguém consegue ser tão cruel, frio e calculista sem demonstrar um pingo de arrependimento? E se eu te dissesse que existe uma forma poderosa de virar o jogo sem se rebaixar, sem gritar, sem perder sua paz de espírito? Sim, hoje eu vou te mostrar 5 maneiras psicologicamente comprovadas de torturar um narcisista sem sujar as mãos. Essas estratégias não envolvem vingança ou jogos sujos, mas são incrivelmente eficazes em fazer com que o narcisista perca o controle, sinta-se exposto. E o mais importante, perceba que não tem mais o poder de te destruir emocionalmente. E antes que você pense que isso é impossível, quero que fique comigo até o final, porque a última maneira que vou revelar pode ser exatamente o que você precisa para recuperar sua paz mental e emocional. Preparado para começar? Então vamos lá. O poder da indiferença emocional. Imagine a seguinte cena: o narcisista está diante de você, provocando, tentando arrancar uma reação emocional a qualquer custo. Ele usa palavras afiadas como facas, insinuações maldosas e aquele tom sarcástico que já destruiu sua paz inúmeras vezes. Mas, dessa vez, algo mudou. Em vez de explodir, chorar ou tentar se defender, você apenas respira fundo, mantém um olhar neutro e responde com um simples ok ou entendo. Sem drama, sem justificativas, sem dar munição. A indiferença emocional é uma arma psicológica poderosa contra o narcisista, porque ela atinge diretamente o ponto fraco dele, a necessidade desesperada de controle sobre suas emoções. Quando você se recusa a reagir, o narcisista perde seu combustível. Ele se sente invisível, desarmado, fora do centro do palco. É como se você estivesse retirando o palco onde ele sempre fez seus shows, deixando-o sozinho no vazio de sua própria crueldade. Mas atenção, ser indiferente emocionalmente não significa ser frio ou insensível. Significa proteger sua paz, escolher suas batalhas e não entregar sua energia para alguém que só quer te ver desestabilizado. Para praticar essa estratégia, faça um exercício simples. Da próxima vez que o narcisista tentar te provocar, visualizarem um escudo invisível entre vocês. Sinta que as palavras dele não podem te atingir. E, em vez de responder no calor da emoção, respire fundo e diga algo curto e neutro, como interessante ou é a sua opinião. Quer um exemplo prático? Se ele disser algo como "você nunca faz nada certo", em vez de se defender ou questionar sua própria capacidade, apenas responda com um calmo ok ou "vou pensar sobre isso". Pode parecer simples, mas para um narcisista, essa resposta é insuportável, porque ele não está conseguindo o que mais deseja, o controle sobre suas emoções. A exposição da verdade, nada é mais perturbador para um narcisista do que ser desmascarado. Eles constroem toda a sua imagem em cima de mentiras, manipulações e falsas narrativas. Eles mentem sobre quem são, sobre o que fizeram e sobre o que você fez. Enquanto você continuar engolindo essas mentiras, eles continuam no controle. Mas e se de repente você começasse a expor a verdade, de forma calma e objetiva, sem se deixar levar pela raiva ou pelo desejo de vingança? A exposição da verdade é uma técnica psicológica extremamente poderosa, porque joga luz sobre o que o narcisista mais teme, a realidade. E a realidade é que ele não é tão perfeito, tão poderoso ou tão intocável quanto quer que todos pensem. Quando você começa a relatar fatos concretos, datas, comportamentos específicos e padrões que ele insiste em negar, o narcisista perde o chão. Ele não está preparado para lidar com a verdade, porque a verdade revela sua fragilidade. Mas atenção, a exposição da verdade não é sobre confrontar o narcisista de forma agressiva ou humilhá-lo publicamente. Isso só alimentaria o ciclo de abuso. Em vez disso, você vai usar a verdade como um espelho, de forma sutil e estratégica. Por exemplo, se ele te acusa de ser dramático ou exagerado quando você o confronta por mentir, você pode responder calmamente: interessante você dizer isso, porque na semana passada, quando você prometeu fazer X e não fez, eu senti exatamente o contrário. Senti que eu estava sendo realista e você estava tentando distorcer a situação. Essa técnica não apenas o desarma, mas também faz com que ele comece a perceber que suas mentiras não estão mais funcionando.
Ele começa a se sentir exposto, vulnerável e, acima de tudo, impotente. A verdade, quando dita de forma clara, objetiva e sem rancor, é como um espelho que ele não consegue evitar. E não há nada mais torturante para um narcisista do que ser forçado a encarar a própria realidade. A quebra do ciclo de validação. O narcisista vive de validação. Ele precisa constantemente ser admirado, elogiado e colocado no pedestal. E quem melhor para alimentar esse ego insaciável do que você, que ele treinou tão bem para sempre buscar sua aprovação? Mas aqui está o que ele nunca espera: que você simplesmente pare de validar suas ações, suas palavras e sua existência. Isso para ele é como cortar o suprimento de oxigênio. A quebra do ciclo de validação é uma técnica psicológica poderosa, porque o narcisista é viciado em atenção, seja ela positiva ou negativa. Ele não se importa se você o ama ou o odeia, desde que você esteja focado nele. Por isso, quando você para de validar suas atitudes, ele entra em pânico. Ele começa a sentir que está perdendo o controle sobre você, que já não tem mais o poder de te manipular ou provocar reações intensas. Como fazer isso na prática? Comece a prestar atenção em quantas vezes você se pega tentando justificar suas ações para ele, buscando aprovação ou esperando um elogio que nunca vem. A partir de agora, em vez de tentar explicar por que você fez ou deixou de fazer algo, apenas diga: foi a minha escolha, eu estou em paz com minha decisão, ou não preciso da sua aprovação para seguir em frente. Além disso, retire dele o poder de ser o centro da sua atenção. Em vez de perguntar o que ele acha ou esperar que ele valide suas escolhas, siga com confiança. Por exemplo, se ele tenta te criticar por uma escolha que você fez, responda calmamente: essa é a sua opinião. Eu estou confortável com a minha decisão. Essa falta de validação é insuportável para o narcisista, porque ele não consegue mais usar suas palavras ou suas reações para se sentir poderoso. Ele se sente ignorado, descartado e irrelevante. Tudo o que ele mais teme. E o melhor? Você, finalmente, começa a sentir o poder da sua própria validação interna, sem depender de ninguém para se sentir suficiente. A técnica do espelho emocional. Imagine que, por um instante, você pudesse segurar um espelho diante do narcisista, obrigando-o a enxergar o próprio comportamento. Parece impossível, certo? Mas é exatamente isso que a técnica do espelho emocional faz, sem precisar de confronto direto ou brigas desgastantes. A técnica consiste em refletir de volta para o narcisista exatamente o comportamento que ele projeta em você, mas de forma sutil, calma e estratégica. Aqui está como funciona. Quando o narcisista tenta te acusar de algo que, na verdade, é um comportamento dele, como ser controlador, egoísta ou insensível, você simplesmente devolve a acusação sem rancor, mas com precisão cirúrgica. Por exemplo, se ele disser: você está sempre tentando me controlar, você pode responder: engraçado você dizer isso, porque é exatamente assim que me sinto quando você insiste em me dizer o que fazer. Essa técnica faz o narcisista sentir que está sendo desmascarado, sem que você precise levantar a voz ou fazer grandes discursos. Ele começa a perceber que você está atento aos jogos dele, que não está mais disposto a aceitar as distorções da realidade sem questionar, e o melhor de tudo, ele não tem como argumentar, porque você está apenas refletindo o comportamento dele, sem acrescentar nada além da verdade. Outra forma de aplicar o espelho emocional é usar perguntas estratégicas. Se ele tentar te manipular com frases como: você é tão ingrato, em vez de se defender, você pode perguntar calmamente: interessante você pensar isso. O que exatamente eu fiz que te fez sentir assim? Ao inverter o foco da conversa, você o força a olhar para o próprio comportamento e se responsabilizar por suas palavras. Para o narcisista, esse tipo de abordagem é torturante, porque ele odeia ser confrontado com a própria imagem sem a máscara da perfeição. Ele sente que está perdendo o controle da narrativa e, ao mesmo tempo, não consegue te acusar de estar sendo agressivo ou descontrolado. E isso o deixa completamente desconcertado. O silêncio estratégico. Para um narcisista, o silêncio é insuportável.
Ele vive da sua reação, do seu drama, da sua tentativa de se explicar ou de provar que está certo. Mas o que acontece quando você simplesmente se cala? Quando você deixa de responder às provocações, às críticas infundadas e aos jogos manipulativos? Ele perde o controle, e esse é o poder do silêncio estratégico. O silêncio estratégico não é o mesmo que o tratamento do silêncio, que é uma tática manipulativa comum dos narcisistas para te punir ou te fazer implorar por atenção. Em vez disso, o silêncio estratégico é uma escolha consciente de não reagir a estímulos que não merecem sua energia. É uma forma de proteger sua paz mental enquanto mostra ao narcisista que ele já não tem o mesmo poder sobre você. Imagine a seguinte situação. O narcisista começa a te bombardear com acusações, distorcendo os fatos e tentando te fazer reagir. Em vez de entrar na dança dele, você apenas respira fundo, olha nos olhos dele e permanece em silêncio. Sem expressão. Sem justificativas. Apenas um olhar neutro que diz: você não tem mais controle sobre mim. Esse silêncio o enlouquece, porque ele depende da sua reação para validar seu poder. Sem ela, ele fica perdido, inquieto, sem saber qual será seu próximo passo. Outra forma poderosa de aplicar o silêncio estratégico é nas conversas manipulativas. Sabe quando ele começa a distorcer tudo o que você diz, tentando te fazer sentir culpado ou confuso? Em vez de cair na armadilha, apenas diga: entenda o que você está dizendo e se cale. Não justifique, não explique, não se defenda. Quanto mais você insiste, mais munição ele tem para te prender na discussão interminável. O silêncio estratégico também pode ser aplicado no contato reduzido, ou até no contato zero, dependendo da gravidade da situação. Quanto menos você falar, menos informações ele terá para usar contra você. E, para um narcisista, a ausência de informações é um castigo terrível. Ele não consegue mais prever suas ações, controlar suas emoções ou manipular suas respostas. Ele se sente desarmado e impotente, exatamente como ele tentou te fazer sentir durante todo esse tempo. Chegou a hora de parar de se sentir culpado por escolher a sua paz. Você passou tempo demais tentando entender, justificar ou agradar alguém que só estava interessado em manter o controle sobre você. Mas agora, você está começando a enxergar as coisas com clareza. Está aprendendo a reconhecer as manipulações sutis, as distorções da realidade e as tentativas constantes de minar sua confiança. E sabe o que é mais poderoso? O fato de que, a partir de hoje, você escolhe não participar mais desse jogo. Agora, escreva nos comentários: eu escolho minha paz. Escreva isso como um compromisso com você mesmo. Porque, no fundo, é isso que o narcisista mais teme: perder o controle sobre a sua mente, suas reações e suas emoções. E a partir do momento em que você afirma essa decisão em voz alta, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a perceber que não precisa mais da aprovação dele para se sentir completo. Que você pode ser a sua própria fonte de validação e força. E se você se sente cansado, exausto de tanto tentar provar que é uma boa pessoa, eu quero que respire fundo e se faça uma pergunta: o que você realmente quer para a sua vida? Quer continuar preso nessa montanha-russa emocional, andando em círculos, esperando que um dia ele finalmente mude? Ou quer começar a se libertar agora, pouco a pouco, um passo de cada vez? Escolher a sua paz não é um ato de egoísmo. É um ato de coragem. É se colocar em primeiro lugar depois de anos sendo colocado em segundo plano. Talvez você ainda sinta medo de cortar os laços, medo do que ele pode fazer ou dizer. E tudo bem sentir medo. Mas o medo não precisa te paralisar. Use-o como combustível para sair do ciclo de manipulação. Porque quando você decide se afastar emocionalmente, algo mágico acontece. Você começa a recuperar o seu poder. O poder de dizer não sem culpa, de estabelecer limites sem medo e de não se sentir obrigado a justificar suas escolhas. Se em algum momento ele tentar te fazer sentir que você está sendo cruel, egoísta ou ingrato, lembre-se:
Você está apenas se protegendo. E proteger sua paz é um ato de amor próprio. Não é sua responsabilidade consertá-lo, curá-lo ou fazê-lo enxergar seus próprios erros. A única responsabilidade que você tem agora é consigo mesmo. É com a pessoa que você era antes de ser destruído pelas manipulações e mentiras. A partir de hoje, escolha o silêncio quando ele tentar te provocar. Escolha a sua paz quando ele tentar te desestabilizar. Escolha o distanciamento quando ele tentar te puxar de volta para o ciclo de culpa. Porque cada vez que você escolhe a sua paz, você está fortalecendo a sua autonomia emocional. E é isso que ele mais teme, ver você se libertando, recuperando o controle, vivendo sem o peso da aprovação dele. E se algum dia você se sentir tentado a voltar para o ciclo, volte aqui e assista a esse vídeo novamente. A sua liberdade é um direito, e a sua vida está apenas começando. Se este conteúdo te ajudou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras e inscreva-se no canal. A transformação começa agora, e ela começa com você.